de mulheres têm um romance psicótico, aonde não tem princípios, aonde não tem valores, aonde não tem romantismo, aonde não tem caráter e também é sexualizado e também tem. Por que eu não posso falar palavra alta? Porque senão o próprio YouTube acha que este vídeo está afetando quem passou esse tipo de situação, ou se não acha que está ferindo as diretrizes da plataforma. E o mais perturbador hoje em dia, que só está sendo direcionado para crianças, envolvimento de crianças e adolescentes nesses livros de uma forma nojenta e que muitos policiais, muitos leitores ou própria comunidade literária não ligava antes, não era se falado nesse assunto, porque a diretriz não deixa falar. E quem fala desse assunto para vocês, a comunidade literária, quanto no app vizinho e quanto no YouTube, o vídeo é cortado ou tirado do ar e das plataformas. Porque a comunidade literária só está se inteirando quando há escândalos. Bom, de alguns tempos para cá está acontecendo uma polêmica dentro da comunidade literária, o que é triste, mas também finalmente estão descobrindo o que alguns escritores estão fazendo. Mas, Jordana, o que está acontecendo? Se você não gosta de ler ou está por fora, fique aqui para você descobrir. O que está acontecendo é que os autores que estão escrevendo 18 para cima estão sendo presos. Mas, Jordana, por que motivo, sendo que escritor escreve o que sente ou tem direito de escrever o que quer, ou a liberdade de escrita? A liberdade de escrita que passou do ponto. Algumas pessoas acham que a escrita da língua literária não tem regras ou conceitos para imaginação ou para escrever um livro. Que a imaginação de algumas pessoas foi para áreas obscuras mesmo, perigosíssimas, que viola o direito do adolescente, da criança ou do jovem que está lendo. Nesses anos todos que aconteceu, finalmente a comunidade literária abriu os olhos, analisou o contexto e o texto, o que certos autores estão colocando no livro e o que estão escrevendo para chegar ao Bom, de alguns tempos para cá está acontecendo uma polêmica dentro da comunidade literária, o que é triste, mas também finalmente estão descobrindo o que alguns escritores estão fazendo. Mas, Jordana, o que está acontecendo? Se você não gosta de ler ou está por fora, fique aqui para você descobrir. O que está acontecendo é que os autores que estão escrevendo 18 para cima estão sendo presos. Mas, Jordana, por que motivo, sendo que escritor escreve o que sente ou tem direito de escrever o que quer, ou
a liberdade de escrita. A liberdade de escrita que passou do ponto. Algumas pessoas acham que a escrita da língua literária não tem regras ou conceitos para imaginação ou para escrever um livro. Que a imaginação de algumas pessoas foram para áreas obscuras mesmo, perigosíssimas, que viola o direito do adolescente, da criança ou do jovem que está lendo. Nesses anos todos que aconteceu, finalmente a comunidade literária abriu os olhos, analisou o contexto e o texto, o que certos autores estão colocando no livro e o que estão escrevendo, para chegar a parte 2. Bom, de alguns tempos para cá está acontecendo uma polêmica dentro da comunidade literária, o que é triste, mas também finalmente estão descobrindo o que alguns escritores estão fazendo. Mas, Jordana, o que está acontecendo? Se você não gosta de ler ou está por fora, fique aqui para você descobrir. O que está acontecendo é que os autores que estão escrevendo 18 para cima estão sendo presos. Mas, Jordana, por que motivo, sendo que escritor escreve o que sente ou tem direito de escrever o que quer, ou a liberdade de escrita? A liberdade de escrita que passou do ponto. Algumas pessoas acham que a escrita da língua literária não tem regras ou conceitos para imaginação ou para escrever um livro. Que a imaginação de algumas pessoas foram para áreas obscuras mesmo, perigosíssimas, que viola o direito do adolescente, da criança ou do jovem que está lendo. Nesses anos todos que aconteceu, finalmente a comunidade literária abriu os olhos, analisou o contexto e o texto, o que certos autores estão colocando no livro e o que estão escrevendo, para chegar aonde chegamos. Mas, Jordana, não temos liberdade literária para escrever? Por que está acontecendo isso? E por que você fala finalmente? Porque tem autores de livro que passam do ponto da imaginação, ou essa imaginação é perigosa, ou esses autores escreveram o que acontece na vida deles e o que eles fazem com as vítimas deles e o que eles poderiam fazer em forma disfarçada de personagem. Jordana, por que você está colocando aspas na frase personagem? Porque esse pensamento dos autores do livro querem fazer na vida real, ou fazem na vida real, ou praticam o que está escrito no livro, no cotidiano deles, um lugar aonde que tem vítimas reais. Lembra do ator que escreveu história de Coraline? Não só essa obra, mas uma de terror que ele faz com uma certa menor de idade, que ela tem 15 para 16 anos e ele tem 35 para 36 barra 37
anos de idade que ele faz. É porque você sempre relata a idade dos personagens, sendo que um cara mais velho fica com a menor de idade. E tem um filme sobre isso na vida real. É um filme que uma menina de 14 a 15 anos também se apaixona por um homem de 35 e 37 e 38 anos. Gente, olha o perigo. Vocês estão normalizando teacher's pet. O que é o termo teacher's pet? Significa caras mais velhos com menores de idade estão sendo romantizado. Por que está sendo romantizado esse tipo de situação que não deveria? E as pessoas estão apoiando e gostam desse tipo de relação e tem meninas que sonham com isso. Gente, por favor, teachers pets, homens com essa idade ficam longe de meninas assim ou menores para baixo de 15, porque isso é considerado crime pelo status da lei. Por isso que eu estou sempre bater nessa tecla. Se for uma menina de 25, um cara de 36/38, é meio que aceitável, porque os dois são considerados adultos pela lei. E eu sempre estou batendo na tecla. Também estou batendo nessa tecla da idade que é errado, Teacher's Pet. Também tem o livro de uma autora já que ela escreveu sobre isso, que se chama Romantização Infantil ou Romantização Adolescente por caras mais velhos, e isso foi transformado em um filme da década de 50 e 60 e foi muito perturbador ver uma adolescente com um cara de 39 para 40 anos, esse cara obcecado por ela sendo o próprio stalker dela. Tipo, você vê essa cena desse filme, você sente agonia, sente enjoo. Jordana, esse filme existe na vida real? Existe, porque é um filme baseado numa história real. E todo mundo apoia, achando que é normal, sendo que não é. E isso está acontecendo também na comunidade literária, homens mais velhos escrevendo coisas inadequadas sobre as menores de idade. O que que, o que que me choca? Ninguém ter estranhado certas frases do autor ou ter discutido sobre. E as pessoas que tentaram alertar vocês sobre isso da comunidade literária e que tentamos realmente alertar, ficamos sendo